Vamos dar continuidade, irmãos, às nossas meditações, ainda pensando sobre o amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: Deus nos oferece um dia particular no qual possamos descansar e fomentarmos nosso amor por Ele e por outros? Deus nos oferece um dia particular no qual possamos descansar e fomentarmos nosso amor por Ele e por outros? Resposta: sim. Deus nos concede o dia do Senhor, quando a igreja se reúne para adorar como um dia particular para descansar e fomentar nosso amor por Ele e por outros. Então, aqui nós chegamos a uma pergunta que trata sobre algo que realmente vai revelar muito do nosso amor. Se nosso amor está no Senhor ou se nosso amor está em outras coisas neste mundo. Se nosso amor ele é demonstrado na vida de nossos irmãos ou para com nossos irmãos, ou se nosso amor ele é autocentrado em nós. Porque esta pergunta vai envolver justamente o dia do Senhor, o Shabat cristão. E nós olhamos para a Escritura e nós podemos entender que a Escritura nos ensina que Deus ele concedeu a Adão, no princípio de todas as coisas, um dia dentre 7 no qual ele poderia retirar um tempo para descansar, um dia de repouso no qual ele poderia meditar sobre a grandeza de Deus, a grandeza e a glória de Deus revelada na criação, ali no princípio. E esse descanso construído no tecido mesmo da criação por um Deus bondoso que conhece o que é melhor para as suas criaturas, não somente foi dado a Adão no princípio, quando o Senhor nos dá o exemplo de trabalhar então 6 dias e descansar ao 7º dia, mas essa realidade ela também foi experimentada ou foi entregue ao povo de Deus, Israel, a igreja de Cristo na antiga dispensação. Nós vemos esta verdade sendo cravada nos 10 mandamentos, de modo claro e patente diante dos olhos do povo do Senhor. Então, nos 10 mandamentos foi dito aos israelitas, a igreja de Cristo na antiga dispensação, a razão para seu descanso do Shabat. E nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, verso de número 11, a seguinte declaração. Êxodo, capítulo 20, verso de número 11. A razão é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado, o Shabat, e o santificou. Então aqui nós temos, de modo muito claro, a verdade da Escritura nos apontando para um dia de descanso. Mas nós percebemos que há, lamentavelmente, muitos, não somente fora das igrejas reformadas, mas, lamentavelmente, dentro de muitas de nossas igrejas, se opondo a essa ideia. Muitos vão argumentar que o princípio do Shabat não mais permanece vigente, não mais está em vigor, agora que nós estamos na nova aliança. Em argumentos mais sofisticados por muitos, está a ideia de que agora descansamos em Cristo, que é o descanso do Shabat. Então nós não precisamos mais aguardar ou santificar um dia em 7 para a adoração pública a Deus e obras de necessidade e misericórdia. Mas nós devemos entender que nós compreendemos a realidade que há um descanso que nós um dia experimentaremos, isto em razão da obra bendita e perfeita de Cristo. Nosso eterno descanso sabático ainda nos aguarda. Nosso descanso semanal no dia do Senhor, nesta terra, neste mundo, serve como um sinal de nossa fé e esperança comunitárias com respeito a algo que ainda experimentaremos um dia. Um dia nós entraremos no descanso prometido que aguarda o povo do Senhor. Nós aguardamos com grande expectativa. E é dado o descanso do dia do Senhor
que nós experimentamos nesta nossa caminhada, a fim de fomentar a nossa fé, esperança e amor, e a nossa esperança de um dia nós desfrutarmos deste dia do Senhor eterno. Essa igreja de Cristo, que é uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja peregrina, de um povo peregrino no deserto, nós estamos e temos a promessa de que nós descansaremos no futuro. Assim como o povo do Senhor, quando peregrinou no deserto, aguardava com grande expectativa isto. E o dia do Senhor, então, o domingo, nos ajuda a nós focarmos nossa mente e a também termos o nosso coração naquilo que também está para vir. Sobre nós, para nós que pertencemos a Cristo. Para nós que fomos salvos por Cristo. Então nós aguardamos o dia do Senhor eterno. E este dia, todo domingo, que nós nos reunimos, nós experimentamos um pouquinho daquilo que um dia nós experimentaremos para todo sempre. Num dia do Senhor eterno. Não apenas no que nós podemos pensar no estado intermediário, que seriam os céus, mas em novos céus e nova terra, onde a justiça habita, servindo de modo pleno ao nosso Senhor. Mas então o que acontece? Nós sabemos o que aconteceu, o Senhor determinou um propósito específico para o povo, para a criação dele, para o homem, mas esse propósito ele foi maculado. O Senhor ele tinha um propósito de que nós vivêssemos para ele, mas o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo, mas o Senhor ele providenciou um meio para que nós pudéssemos ser resgatados. E este meio é Cristo. Ele é o nosso Redentor. Mas a redenção, entre tantas coisas, tinha a finalidade de fazer com que o seu povo retornasse ao propósito original que havia sido designado por Deus para eles. Aos israelitas, nós já falamos, foi dada a lei, incluindo o Shabat, no contexto da terra prometida. E essa redenção marca um tipo de retorno ao Éden, quando tudo estava então perfeito, e nós experimentaremos essa realidade de modo mais pleno no futuro, mas um retorno àquela realidade do homem encontrando o seu Deus, de um descanso sabático ali, antes de o pecado então entrar no mundo. Mas o Senhor na redenção, ele visa nos reconduzir para este propósito primário, que não deveria ser de modo algum destruído, mas o pecado então trouxe grande confusão, transtorno para tudo isto. Mas Deus ele nos deu um dia de descanso ainda assim. No amor de Deus para com Adão, e não somente para com Adão, mas também para com toda a sua posteridade, Deus nos deu um dia para descansarmos de fato. E nós devemos louvar a Deus por isso. Nós devemos agradecer a Deus por colocar na criação um dia para repouso, para o repouso santo. Um dia de descanso não é opcional para nós, mas é algo importante, algo indispensável, como o ar que nós respiramos, como a água que nós bebemos. É tão indispensável quanto isto nós termos um descanso no dia do Senhor. E nós vemos que a Escritura nos mostra essa realidade. Enquanto na antiga dispensação nós encontraremos o Senhor estabelecendo a um dia em 7, naqueles dias seria o 7º dia, nós encontramos, baseados na obra da redenção de Cristo, que este dia ele foi mudado, mas o princípio de se santificar um dia em 7 foi preservado. E já na lei do Senhor, em Deuteronômio capítulo 5, é pré-anunciado a base então que haverá de nos guiar neste propósito. Enquanto em Êxodo capítulo 20 encontramos, uma vez que o Senhor trabalhou 6 dias e descansou no 7º, este é um princípio para santificarmos este dia, nós olhamos para Deuteronômio capítulo 5 e veremos que é baseado na obra da redenção. Porque o Senhor te tirou, porque o Senhor redimiu, então eles deveriam então santificar um dia em 7, já apontando para a obra de Cristo, a obra da redenção consumada por Cristo, que se levantou no primeiro dia da semana, conduzindo-nos a entender que há um dia agora em 7 que deve ser santificado.
E os cristãos realmente começaram a viver de acordo com o princípio, um dia em 7, no primeiro dia da semana, não mais no 7º, o sábado. Olhe, por exemplo, alguns textos que nós podemos olhar aqui, a 3 breves porções da Escritura. A João, o Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 19, nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Um outro texto, Atos capítulo 20, verso de número 7. A palavra vai nos orientar sobre o dia em que a igreja estava reunida. E nos diz assim, Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Partir o pão aqui é uma referência à ceia. Estavam reunidos no primeiro dia da semana, com ceia do Senhor, adorando a Deus. Atos capítulo 20, verso 7. E 1 aos Coríntios capítulo 16, verso 2, nos orienta também neste sentido. 1 Coríntios capítulo 16, a verso de número 2, nos diz assim: No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, nós percebemos que a Igreja de Cristo estava se reunindo ali para o partir do pão, para a adoração pública ao Senhor no primeiro dia da semana. E esse dia é chamado na Escritura de Dia do Senhor. Nós encontramos isso sendo muito claro em Apocalipse capítulo 1, verso de número 10. A Igreja de Cristo reunida é a visão, e então é dito em Apocalipse capítulo 1, verso de número 10, o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E o entendimento aqui é que trata-se do primeiro dia da semana. A igreja reunida então, e ali no dia do Senhor, e é assim que nós chamamos hoje também dia do Senhor, o domingo, o dia que a igreja se reúne. Então, essa realidade representa a alvorada de uma nova era, então. O Senhor do Shabat inaugurou uma nova criação. E o Senhor do Shabat, como nos ensina a Escritura, nos Evangelhos, é o próprio Cristo, que é aquele que é o Senhor do sábado. Mas então, este dia, ele é um dia que nós descansamos e nós separamos para dedicarmos-nos a questões espirituais, por meio das obras de misericórdia, por meio das obras de necessidade e também piedade. Em outras palavras, o dia do Senhor é um dia para cultivar o amor por Deus, porque é o momento que nós separamos para nos reunirmos com o povo do Senhor, para adorá-lo publicamente no seu santo dia, pela manhã e noite, servindo a nosso Deus, mas também um dia de amor ao nosso próximo. Se na igreja, onde pensamos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz Hebreus 10, 24, é na igreja. E este dia é um dia muito apropriado para isso. Ou na comunidade onde nós demonstramos misericórdia aos necessitados. Então, o dia do Senhor é um dia para amar a Deus e um dia também para amarmos ao próximo, a nossos irmãos, ao serviço de uns para com os outros. E trata-se de um grande privilégio. Mas esse dia do Senhor é também um dia para expressarmos nossa fé, é um dia para expressarmos nossa esperança e é um dia para expressarmos nosso amor. E então o autor vai dizer primeiro fé, como expressão, sendo expresso no dia do Senhor. Fé, que Deus fará sua obra em nós, por meio de seus meios de graça
designados por Ele. É a leitura da Escritura, a pregação do Evangelho, as orações, sobretudo a pregação da palavra, o principal meio de graça. Nós, por fé, cremos que o Senhor fará a sua obra em nós por meio desses meios, quando nós nos reunimos no dia do Senhor para adorá-lo. A esperança que Deus nos conduzirá para nosso descanso eterno em Cristo, em que Cristo nos aguarda. Então nós passamos a nutrir a nossa esperança também neste dia, de que nós um dia descansaremos eternamente junto ao nosso Senhor, e esta expectativa nós podemos abraçar com certeza. E o amor que Deus fomentará em nós, amor por Ele e por nossos irmãos em Cristo, à medida que nós nos reunimos na sua casa para sermos edificados, alimentados, encorajados, exortados pelo próprio Senhor na adoração pública ao nosso Deus. Então, como escreveu um puritano, ele fala sobre a associação que há entre meditar no dia do Senhor e o amor de Cristo. Ele diz o seguinte: como podemos olhar para seu sangue derramado e sua agonia por nós e nossos corações não serem aquecidos com amor a Ele? O amor é a alma da religião, a afeição, mãos puras. Não são rios de azeite, mas centelhas de amor que Cristo valoriza. Então, quando nós retornamos para o que diz a palavra do Senhor, lá no princípio de todas as coisas, em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nós somos lembrados de que o princípio de descanso não é simplesmente um mandamento. É também um convite para participarmos na própria vida de Deus. Nós somos chamados a, em parte, imitarmos a Deus, ao nosso Deus, como pessoas que foram criadas à sua própria imagem. Nós somos chamados a procurar fazer aquilo que Ele faz, e nós olhamos para o seu exemplo e entendemos que Ele descansou e deseja que nos unamos nesse descanso. Mas não é um descanso no sentido de ficar parado, inativo. É um descanso das obras de trabalho, do nosso trabalho comum, para então um trabalho espiritual no dia da feira da alma. Então, em razão de o Pai ter nos unido a Cristo mediante o Espírito, somos capazes de entrar nesse descanso. E Deus somente exige de nós aquilo que já ansiamos fazer devido à nossa união com Ele mesmo. Uma vez então que nós já não vivemos para nós, mas Ele vive em nós e vivemos para Ele, nós nos alegramos no Shabat e descansamos no descanso de Deus. Descansamos de nossas lides diárias, para que possamos ascender ao céu e adorar nosso Salvador, deleitarmos-nos nele e gozarmos da doce comunhão com os santos, e convidando com grande alegria outros para entrar também nesse descanso. Então, como disse a pergunta no início, Deus oferece-nos um dia particular no qual possamos descansar e fomentarmos nosso amor por Ele e por outros. Sim, Deus concede-nos o dia do Senhor, quando a igreja se reúne para adorar, como um dia particular para descansar e fomentar nosso amor por Ele e por outros. Amém. E aqui a gente conclui o breve estudo, a breve meditação desta